Bom dia, bom dia. Mais um domingo juntos aí. Vamos falar sobre. Estava pensando aqui a pedido, se vou acompanhando a estatística. Bom, muitos me perguntaram sobre o desenvolvimento da fala. Será que meu filho está atrasado? Será que aquele meu aluno está com uma linguagem de acordo com o seu ano escolar? Então eu vou aproveitar hoje para falar sobre esse tema e sempre fazendo um parâmetro com a psicomotricidade, exatamente. Então, para falar sobre esse tema, a gente pensa logo em oromotricidade. Nossa, palavra diferente, não é? Mas oro tem a ver com esse orofacial, a maneira de pronunciar, articular, não é? Então, hoje eu vou tentar abordar, e aí eu espero a pergunta de vocês, para a gente interagir, né? E sempre em busca, né, de melhorar o desempenho acadêmico da nossa criança, seja ela filho, aluno, enfim, sobrinho, não é? Neto. Bom, o importante é que as crianças tenham um bom desenvolvimento da fala, que alcance a sua excelência acadêmica, que esse é o propósito, né? O objetivo do Aprendiz Educa. Então, é justamente ajudar os responsáveis a educar ou reeducar seu pequeno aprendiz, né? Estruturando, sempre pensando na base da criança, estruturando o desenvolvimento corporal da criança, preparando o seu cognitivo para quando chegar lá no ensino fundamental não tenha ou reduz essa questão da dificuldade de aprendizagem, não é mesmo? E realmente tentar sempre equilibrar o emocional dela, o que faz parte desse processo para ter uma aprendizagem significativa, ok? Então, falando sobre o tema de hoje, vamos falar um pouco sobre a questão do desenvolvimento da fala, da linguagem, né? Nessa questão do seu ritmo, articulação, o que precisa, né? Porque precisamos da língua, dos lábios e da mandíbula. Bom, então, por que às vezes a gente, é muito frequente essa troca de fonema? Vamos falar também sobre qual é a diferença entre escutar e ouvir. Bom, de repente você até saiba, mas no dia a dia é difícil a gente separar, né? Porque ainda mais brasileiro gosta de misturar tudo. Então, são duas habilidades bem distintas, ok? E como é que podemos evitar algumas dificuldades no desenvolvimento, né? Pode dizer transtorno, será? Desenvolvimento da linguagem? E como estimular o ritmo da produção, né? Tem a questão da leitura. Será que eu estou lendo no ritmo adequado? Que tem a questão da velocidade. E qual seria o melhor método, né, para ter essa boa produção da fala? Existe a comunicação verbal, também a não verbal. Não é? O importante é fazer se comunicar. Então, a gente usa muitos os gestos. E tem a questão também que é fundamental, é a questão do controle postural, que faz parte, sim. E o especialista, como euzinha, na psicomotricidade, observa muito essa questão do esquema corporal, né? E como desafiar a criança, né, para uma aprendizagem significativa, ok? Então, vou colocar aqui o tema. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu colocar oromotricidade, ninguém vai ficar assim, ué, o que é isso? Então, vou botar aqui, vamos falar. Aqui. Desenvolvimento da fala. Tá, como está o desenvolvimento da fala do seu aprendiz? Tá legal? Então tá. Como está o movimento da fala? Aprendiz. Da fala. Pronto. Publiquei. Anexei. Isso aí já é uma habilidade alcançada,
habilidade alcançada. Agora eu estou em busca em outras. A minha próxima é compartilhamento de tela. Oh, meu Deus! Quero tanto dividir com vocês a minha telinha. Mas precisa de ferramentas digitais. Mas eu vou chegar lá. Bom, então vamos começar. Deixa eu preparar aqui. Foi. Para seguir a minha rede, meu esquema de palavras-chave. Para não sair do tema. Que é, principalmente papo de mulher. Tanto assunto vai emendando no outro, né? E, enfim, a gente não pode sair do eixo. Né? O eixo central. Então, e aí eu pergunto, né? Como está preparado para desenvolver, para que o nosso aprendiz tenha uma fala competente? E como é que seria a fala, né? Porque eu estou aqui falando, né? E parece que é um processo automático, não é? Interessante isso. Mas a fala, o que a gente precisa? Né? É um processo auditivo, verbal, não é? Então, justamente para qualquer pessoa, expressar as suas necessidades. Então, e principalmente para criança, é muito importante, anualmente, levar a criança ao otorrino para fazer uma audiometria. Por quê? Como é um processo de desenvolvimento, na verdade vou reformular, é um processo de aquisição, né? Porque desenvolver sempre está desenvolvendo, melhorando, né? Então depois que a gente adquire nossa língua materna, a gente vai aprender as outras, então sempre é um processo de desenvolvimento. A questão é a aquisição, que é fundamental, somente nos primeiros anos de vida, ok? Então, é importante porque lá na audiometria, nessa avaliação audiométrica, vai verificar justamente a produção da fala da criança, se está de acordo com a sua idade, ok? Então, quando falamos sobre algum problema em relação à aquisição da fala, a gente tem que pensar, né, somente porque tem o especialista fonoaudiólogo, então é um especialista fundamental. Eu estou atualmente com esse problema com meu filho, porque depois da pandemia, o ritmo, né, da família, os horários híbrido, então ficou complicado de ajustar o horário da fono do meu filho, enfim, mas ele tem que retomar. Eu sei dessa necessidade e importância. Então, 2 atividades que ele não voltou foi para fono e para natação, situação, né, que estamos vivendo atualmente por conta dessa pandemia. Mas não é por isso que eu vou deixá-lo de estimulá-lo. Então, eu tenho jogos aqui em casa, então sempre estou atenta. Importante, claro, isso vai... Desculpa. Isso vai depender da idade da criança. Por exemplo, o meu, hoje está com... Hoje estamos em maio, daqui a 2 meses ele vai fazer 7 anos. Bom, ele tem algumas questões fisiológicas, mas importante, ele já começa a ter a consciência do que é certo e errado. Então, esse processo dele já de consciência permite ele entender que aquele amigo meu fala complicado, diferente, mas e você? E aí ele tenta se consertar, né? Tenta falar. Então, às vezes ele não consegue falar produzir uma fonética, que nessa idade ele deveria já estar tudo adquirido. Mas é interessante que ele tem consciência que ele não está falando corretamente. E ele fica tentando, porque ele tem a questão da mordida frontal cruzada. Então, assim, aí ele... Não, atualmente ele está mordendo em cima dos dentes, né? Assim, paralelo. Mas o importante é ele ter consciência de que ele está tentando produzir, né? Então tem que esperar os dentes caírem para usar o aparelho externo, enfim, e ajeitar essa mandíbula dele. Onde eu falei, para ter uma boa produção da fala,
precisam dos lábios, dos dentes, tá? Da língua e da mandíbula. Interessante, né? Como é um sistema bem complexo. Então, e quando a gente fala sobre algum problema ou dificuldade, ou na dúvida mesmo, sobre a aquisição da fala, a gente tem que pensar sobre o ritmo da produção da fala. Então, existe um documento que mostra quantas palavras, isso é mais para os maiores, quando está entrando na alfabetização, sobre como é que está o ritmo da leitura, se está de acordo com o esperado, né? Então, tem a questão da velocidade da leitura, quantas palavras por minuto se deve ler. Bom, aí é uma outra live. Agora, voltando aqui, bom, nessa questão da produção da fala, quem já percebeu alguma criança que quer falar e atropela e parece que é gaga, mas ela não é gaga? Então, tem a questão da ansiedade. Então, uma criança que é ansiosa, ela tá com várias e mil ideias na cabeça e ela quer se expressar, falar, e aí, então, a gente tem que fazer o quê? Pedir para ela respirar fundo, dá a pausa. Então, fala, respira, né? Então, é importante. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o lado emocional da criança, exatamente. E a gente vê muito isso nas crianças que são ansiosas, né? É interessante a gente ficar atenta a essas observações. Então, principalmente quem é da área da educação sempre fica assim, né? Observando, analisando a criança, né? A situação dela toda. Como se movimenta, como fala, enfim. Já é natural, né? Porque tá no sangue, tá enraizado. Mas aqui o meu objetivo é justamente alertar os outros responsáveis que não são da área de educação. E eu sei dessa grande importância de conhecimento e eu também já passei por isso no início da minha carreira, tanto profissional como carreira de mãe, né? Então a gente fica assim, desorientado, sem informação. Então é importante divulgar, né, essas informações. Então, assim, que passam por despercebido. E é tão simples, né? Quando bem informado e instruído, não é mesmo? Então, assim, o psicomotricista, sim, o profissional, o psicomotricista, ele desenvolve as atividades motoras pensando na estrutura, né, desenvolvimento corporal da criança, e associando sempre com as inteligências e buscando sempre o equilíbrio emocional. Então, em qualquer situação, sempre tem que primeiro observar como é que está o emocional da criança. A criança está tranquila, ela está com as suas necessidades reguladas, e aí, assim, ela está sendo ouvida, né? Porque vou falar mais um pouquinho sobre o ouvir ou escutar. Muita gente que eu percebo mesmo, deixa o filho tá lá falando, e você está só escutando, você não está ouvindo. E é importante sempre ouvir nossos pequenos. Tem a música, fala assim, eu fico com a pureza das respostas das crianças, é a vida, é bonita, é bonita. É a pureza das respostas das crianças, porque elas falam que sentem sem essa questão de manipular, né, o cognitivo, falar mentira, claro, tem certas idades para isso, não é mesmo? Mas vamos aproveitar essa pureza das crianças, né, e ouvi-la mais, porque são singelas, né? Então, é importante ajudá-las nesse processo de aquisição da linguagem, tá? Então, e como evitar certas dificuldades nessa aquisição da linguagem falada? Para entender um pouco, a gente precisa pensar que a fala é uma maneira de se comunicar, não é mesmo? E assim, tem 2 níveis. O não verbal, que é quando é pequenininho, lá bebê, não sabe falar ainda. E tem o verbal, né? Então, a comunicação, ela precisa o quê? Precisa de
sons emitidas que sejam vocais, tá? Vocais a gente lembra logo de vogais. Interessante que as vogais são os primeiros sons do alfabeto que a criança vai adquirir, né, durante a sua alfabetização. Por quê? Porque elas passam direto, elas não dependem, né, do dente. Bom, não vou entrar em detalhes não, mas interessante, você faz autorreflexão, emite as vogais. A, E, I, O, U. Então o som ele passa sem nenhum obstáculo, né? Então é mais fácil de produzir. Então nesse processo de desenvolvimento da fala, até mesmo da escrita, primeiro a criança ela vai sempre colocar as vogais. Então se escrever, por exemplo, bola, você vai perceber o O, A. Né? Então a criança vai colocar as letras, as vogais. Então, e o som também emitido, ele precisa do quê? Das articulações. Então é importante articular. E tem crianças, eu conheço crianças aqui em casa, sabe? A minha mais velha, ela passou por uma fono e, assim, a questão dela era preguiça de articular. Então, eu percebo que a vida da criança ela não tem tantos problemas assim, mas a preguiça de articular. Né? E qualquer língua precisa de articulação, né? Por exemplo, a língua portuguesa, ela mexe algumas áreas específicas. O inglês, outras musculaturas. O francês, outro. Então, é interessante articular para ser bem compreensível. Porque às vezes fica assim, o povo daqui de casa falando várias línguas. E às vezes fica assim, que? Outro dia minha filha, ela não sabe espanhol. Ela tentou falar espanhol, mas falou tão assim, que eu não entendi nada, mas... Sabe que eu ouvi... Eu escutei um som diferente, mas eu não ouvi o que ela falou. Ela se acha, né? Enfim. Mas eu falei assim, que é isso? Eu não tô entendendo nada. Não é porque eu não entendi, é porque ela não sabe articular de forma correta uma língua nova. Então, é interessante saber pronunciar, articular, né? E saber os sons vocais da língua exata. E também, assim, o processo desse desenvolvimento precisa ter depois, mais à frente, a consciência dos significados do que está sendo falado, né? Indicado, intencionado, né? Então, tem uma série de combinações para aprender. Então, assim, claro que a gente usa certos artifícios para se comunicar, né? Com sinais, né? Símbolos, sons, gestos, gesticula, né? Regras. Então, meu sonho é aprender a se comunicar. Acho lindo. Mas, enfim, tem que ter tempo, né? Tá complicado no momento. Bom, então são sinais convencionais, que são a escrita, tem a escrita, né? E a mímica. Então, uma boa brincadeira com as crianças é imagem e ação, interessante para desenvolver o processo cognitivo, né? Então, assim, claro que o primeiro sempre vai ser o processo de comunicação inicial, o gestual, que é o primeiro ato social da criança, né? Então, ela começa o quê? Pelo choro, né? Passa para os gestos até evoluir para a comunicação verbal. Então, assim, eu tenho estudos, segundo o Quiró, o hemisfério direito, meu direito, ok? Ele considera que o não é simbólico, é o lado não simbólico. Então, quer dizer, o que é predominante? É predominante a questão da postura e o gesto da criança. Então, é importante, tem aquelas crianças que têm alguma deficiência, então é importante observar se ela tem alguma dificuldade postural, gestual, como é que está esse processo cognitivo, né? Então, assim, sempre procurando, é interessante
A educação está acompanhada com a saúde, ok? Então, eu sou da área de educação, então eu sempre vou acompanhar as competências necessárias de aprendizagem, né, de ensino educacional para desenvolver na certa idade da criança. Mas para a criança ter um desenvolvimento de acordo com o esperado, né, do currículo educacional, ela precisa de um aparato de um profissional da saúde, seja um pediatra, seja um neuropediátrico, seja um fonoaudiólogo, seja um psicopedagogo, seja um otorrinolaringologista, né? Mas assim, é importante sempre estar os dois acompanhando, então saúde e educação, ok? Então, o contato diário que a criança vai ter, claro, sempre com alguém da área de educação ou da família, né, que tem mais contato. E a gente começa a assinalar, opa, tá fora da curva, ou acima ou abaixo. E aí o profissional ele vai, junto com o responsável, procura um especialista sobre alguma situação que ele está tendo dificuldade de desenvolver, de aprender. Então, e aí a partir desse retorno, né, a prescrição médica, o que for, não sei, que vai ter essa conexão para trabalharem juntos. Então, sempre é uma boa comunicação na relação escola, família e os profissionais da área da saúde, ok? Então, essa questão do não simbólico, lado, né, que a gente considera que é o lado direito, ele tem a responsabilidade de se automatizar antes do desenvolvimento da linguagem, ou seja, os fonemas têm que ser adquiridos nesse processo antes da linguagem. Então, por isso que o bebê precisa sempre encontrar seu equilíbrio postural, porque ele começa o quê? Levantando a cabeça, né? Depois aprende a se sentar, tem a questão do tônus, né? Então, até chegar ao momento de se comunicar por gestos, tá? Para expressar as suas necessidades. Agora, a linguagem considera mais sendo para o lado esquerdo, o meu esquerdo, estou apontando aqui o meu esquerdo, ok? Então, ele representa o lado simbólico dos objetos. Então, justamente para que a criança ela tenha uma linguagem de forma eficaz. Então, primeiro ela tem que adquirir o seu controle postural, não é mesmo? Para depois desenvolver a sua linguagem. Então, é importante frisar essa parte, ok? Então, assim, claro que existe casos em que crianças têm um cognitivo avançado, a gente até fala assim, aquela criança tem uma fala de velho, né? O espírito fala, não, espírito de velho. A gente fala assim, aquela criança tem espírito de velho porque tem uma linguagem, um vocabulário bem desenvolvido para a sua idade. Aí eu pergunto, aí você tem que analisar como é que está o emocional dessa criança, como é que está o social dessa criança, como é que está o seu desenvolvimento corporal. Então, é importante, é bonitinho, olha que legal, tem uma linguagem, né, boa, mas é aquela situação, a gente tem que sempre procurar o equilíbrio, porque senão sempre tem alguma questão de dificuldade de aprendizagem, principalmente lá para frente, quando a criança entra no ensino fundamental, porque durante a primeira infância, é tudo fofinho, tudo engraçadinho, mas a gente tem que, por isso que a gente fala, brincar é coisa séria. O que é isso? É porque a criança, ela precisa, para se desenvolver, ela precisa brincar, né? Porque brincar, ela vai se expressar, vai traduzir a sua maneira de ver o mundo através das suas ações, ou seja, ela interiorizar o que vê e expressar o que percebeu.
Então, a partir dessa expressão, ela está fazendo aquela a comprovação, né? E aí cabe o adulto dizer, ó, isso é certo e errado. Então, ela começa a polir, né? Fazer um polimento dessa pedra preciosa, né? Que é o aprendiz. Então, é interessante, porque aí, na primeira infância, que é toda assim uma explosão de aprendizagem, desenvolvimento da linguagem, né? A questão da formação da personalidade, o caráter da pessoa. Então, isso tudo é na primeira infância, né? Então, temos que ficar de fato atentos. E sobre o que está falando do lado esquerdo, né? Então, aqui, ó, tem crianças que têm um cognitivo bem avançado, mas, e aí, não tem uma estabilidade postural, né? De acordo com o esperado da sua idade. Por quê? A criança precisa ter uma segurança, tem um... como é que é o nome dele? Aires, só que esqueci a função dele. Geralmente é psicólogo, mas enfim, ele denomina como segurança gravitacional. Então, quando você vê aquela criança não tem atenção, é o déficit de atenção, porque às vezes déficit de atenção tem que ser diagnosticado. Não tem atenção. Aquela criança tem um desequilíbrio emocional, chora à toa, ou se irrita à toa, então, ou é agressiva, porque é tão assim, né? E aí a gente fica pensando, por que tem dificuldade de aprendizagem? E aí, o que vai faltar, o que de fato falta nessa pessoa, nessa criança? É a estabilidade postural. Então, tem que realinhar, tá? Esse desenvolvimento, o esquema corporal, lateralidade, justamente para ela encontrar, né, o seu eixo aí. Então, aí a gente fica pensando, né? Então, o domínio postural é o que faz o cérebro e a motricidade se desenvolverem para a atividade simbólica ser bem formada. Então, quais são os pré-requisitos para uma aquisição cognitiva, para um bom desenvolvimento cognitivo? Controle postural, ok? Então, e exatamente, a gente tem que fazer as atividades motoras, bastante sobre isso. Então, aí pergunto, né? Quando que ocorre? Bom dia. Estou aqui na minha live. A segunda. A primeira acordou tá aqui do meu lado. A segunda. A terceira só lá deixa sabe quando. Bom, fala. Eu quero pão. Vai lá. Aproveita lá que a Lorena tá na cozinha. Então, aí pergunta, né? Quando que ocorre essas dificuldades, né? Se expressar? Justamente, tem que pensar se a criança, você vai perceber, a criança fica ansiosa ou a criança fica instável emocionalmente, ela fica nervosa por algum motivo. Motivos bobos, né? Mas a gente tem que sempre ficar atento a isso. Então, esse processo de aquisição da fala, primeiro a criança, ela precisa internalizar. É que nem quando a gente vai aprender outro idioma, fica assim, não consigo falar, tal. Mas se você parar para analisar o desenvolvimento lá do bebê, né, até a sua fala de fato representando durante uma semana, uma semana não, depois de 2 anos, o período que ela... Bonjour, bom dia, Daniela. Deixa eu acenar aqui para você. Opa, não tá indo? Tô apertando aqui para dar bom dia. O acenar não tá funcionando, não. Bom. Então, faça assim, olha. É mais rápido. Vai, filho, pega aquela folha. Não sei, dá licença. Posso pegar uma folha? Meu Deus, já quer desenhar de mais cedo?
Enfim. Então, assim, primeiro a criança, ela precisa internalizar, né, a aprendizagem dos sons. Então, o bebê ele começa pelo choro, passa pelo balbucio, né, até depois começar a produzir alguns sons por repetição, mas antes não é consciente. Então, assim, leva um tempo, né, praticamente quase 2 anos. E aí uma pessoa que vai querer aprender uma outra língua quer falar de imediato, assim, que eu falo, a gente tem que ter paciência. Então, primeiro tem que passar processo de internalizar os sons, ou seja, fica no plano fonético, ok? Tem aquele debate que, né, alfabetização fonética ou não? Eis a questão. Bom, é porque às vezes é difícil ter essa compreensão, mas uma pessoa que é de línguas tem essa facilidade. Porque, de fato, se a gente parar para analisar como é que a criança aprende a falar, não é ouvindo durante algum tempo, até uns 2 anos mais ou menos, então, primeiro ela vai estar captando os sons. Por isso que a importância de sempre fazer a audiometria, né? Para saber se está com a produção correta dos sons, né? A discriminação auditiva. Então, aí é aquele negócio. Tendo, é sempre bom ter a primeira consulta com o otorrino, fazer uma audiometria, tendo dificuldade ou não, porque é a partir do exame que vai ter uma noção se a pessoa está tendo uma boa captação dos sons, ok? Então é sempre bom ter um laudo médico. E claro que a gente pode fazer alguns testes, né? Pedir para a pessoa repetir o que está ouvindo, mas imagina isso para uma criança pequena e às vezes você não tem esse retorno. Aí como saber se está com um desenvolvimento adequado, não é mesmo? Para os adultos é mais tranquilo. Bom, que a gente já identifica logo onde está o problema, mas para os pequenos aprendizes não. Então, principalmente bebê. Bom, por exemplo, eu fiquei muito preocupada, porque na maternidade mesmo, faz o teste da orelhinha, o meu filho, a fono falou assim, não tô conseguindo captar não sei o nome técnico que se dá, mas do ouvido esquerdo dele. Então, desde então eu fiquei preocupada. E aí levei ao otorrino. Interessante, né? Como tudo diagnosticado, mas sem tem assim, como posso dizer? Percebe algo, mas não dá para definir a extensão do problema. Por exemplo, essa questão da audição dele. Desde a maternidade percebeu que tinha dificuldade de captar o som do ouvido esquerdo. Aí veio o otorrino. Ok. Aí o otorrino logo falou assim, ele tem essas vias respiratórias, vias aéreas aqui, curta. Bom, isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento? Não. Mas por quê? Era um período que ele não tinha ainda a dentição. Aí vai pro dentista. Olha que um desencadeamento, né? Então, até o momento que ele não tinha os dentes, não dá para fazer um diagnóstico. E aí só a partir da dentição, ou seja, né? Desde lá depois de quanto tempo, que foi perceber que foi ter uma mordida cruzada frontal, ou seja, mais que uma prova que é uma característica fisiológica e, consequentemente, hereditária. Então, aí, por conta disso, e é uma idade que ele está hoje, com 6 anos, quase 7, ele não tem toda a produção dos fonemas por conta de ter que esperar a dentição frontal cair, trocar para usar aparelho e acertar a mandíbula. Interessante, né? Então, foi diagnosticado desde o primeiro dia de nascimento? Foi, mas não dá para fazer um laudo. Mais importante é você acompanhar o desenvolvimento do seu aprendiz, para você saber como tratar, como guiar essa situação. Tá? Criar aquela questão da aprendizagem, criar estratégias para conviver com isso da melhor forma possível, para tentar sempre manter um bom equilíbrio da criança. Bom, ele passou por um período interessante, essa questão do choro,
que a criança, o que acontece? Se ela está nesse processo de desenvolvimento da fala e ela não consegue se comunicar, ela vai se expressar de forma não verbal. E aí cria o quê? A ansiedade, então fica... E ela acaba se desestruturando. Então tem que pedir para ela manter a calma, repetir. E ela fica angustiada. E acaba falando assim, deixa para lá. Ou às vezes na roda de conversa, fala assim, e acaba se omitindo. Não expressa suas ideias com vergonha de se expor diante do seu grupo social. Então, percebe a extensão, né, de tudo isso? E aí a gente tem que ficar acompanhando, criando estratégias para resolver da melhor forma possível. E sempre, sim, falando com a criança sobre as suas questões particulares, para ter consciência das suas capacidades, dos seus limites, como poder... Então, assim, não é o adulto que vai trabalhar sozinho. Então, é o seu responsável com a criança também. É importante a criança estar ciente das suas capacidades. Porque como é que a criança vai se desenvolver se ela não tem consciência das suas capacidades de limite? Então, para a criança ter noção se está progredindo ou não, ela tem que saber da sua realidade. Claro, de uma linguagem de acordo com a sua idade, né? Você não vai falar com termos técnicos, uma coisa que ela não vai entender. Então, é sempre buscar exemplificar de acordo com a sua realidade, exemplificando situações que ela vive, ok? Então, assim, essa questão, né, do nível fonético, né, que é a produção articulatória. Então, a criança, né, ela começa... ela faz, para fazer uma produção da fala, ela faz esforços, né, motores da fala, que é onde fala na oromotricidade, né, orofacial. Começa pelo balbucio até chegar lá no início da troca verbal no seu meio social. Então, aí depois que ela tem a consciência dos sons da produção da sua língua materna, ela passa para o plano fonológico. E o que seria isso? Esse plano fonológico já é a consciência do uso dos sons. Então, ela vai onde nasce essa questão da produção da fala, né? Então, é interessante. Isso eu sempre observo em várias faixas etárias, né? Porque como dou aula de francês, então a gente percebe essa evolução. E os fonemas são sempre diferentes, de acordo com a língua, né? Então, por isso que a gente fala língua materna, segunda língua ou língua estrangeira. Então, tem essas distinções de acordo com a idade e o tempo de imersão na língua, ok? Então, assim, sempre também vai depender do quê? De estímulos, né? Estímulos para desenvolver a sua inteligência, né? O Gardner fala que todo ser nasce com as suas 8 inteligências, mas precisam ser estimuladas. Então, vamos estimular a inteligência verbal, usando assim, estimular a memória, a capacidade de retenção dessa aprendizagem. Então, todo mundo conhece o jogo da memória, mas existem várias maneiras de brincar, né, com o jogo da memória. Você pode dispor várias fichas não repetidas, mas de cada símbolo, enfim. Aí você vai usando as fichas com imagem e vira uma, enfim, ou associando com outra. Então, vale a criatividade, né? Sempre desenvolvendo isso de forma lúdica com o seu aprendiz, ok? Então, quando a criança ela não consegue produzir todos esses sons do plano fonético na língua materna, então o que acontece? A gente logo diz, aquela criança tem dificuldade na produção da fala durante essa aquisição. E isso aí, isso tudo acontece, olha, que tudo acontece na primeira infância. É por isso que eu falo da grande importância de atenção. Claro, cada faixa etária tem uma preocupação. A gente fala assim, ser mãe padecer no paraíso, porque vai crescer, vai melhorar? Não, né? Cada fase tem as suas preocupações.
Então a gente nunca relaxa quanto a isso, né? A gente tem essa preocupação da formação do caráter da pessoa na primeira infância, né? Da aquisição, não só da linguagem, mas da personalidade em si, que vai para a vida toda. Mas aí chega a adolescência, e aí? Outras preocupações. Então, a minha mais velha esse ano faz 17 anos, né? Então já está preocupada a questão do vestibular. É bonito se acompanhar. Mas eu tô com o cabelo branco aqui, ó, aí pinta um pouquinho, enfim. Daniela, agora sua filha querendo fazer judô, hein? Então é bom. É bom, aqui a gente faz karatê. Mas é importante a atividade física, não importa qual, não é? É uma maneira de desenvolver sua estrutura corporal, né? Vamos lá, voltar aqui para o assunto. Então, assim, para falar, ter essa produção de fala, a criança precisa coordenar todos esses mecanismos da fala, né? Os articuladores, a mandíbula, a língua, os lábios, tem a questão dos dentes também. Então, como é que posso estimular? Através de músicas, né? Histórias cantadas. Trava-língua é show de bola. Adoro trabalhar com trava-línguas, tá? Brincadeiras de imitar os sons. Então, assim, com os pequenininhos, né, a gente começa imitando os sons dos animais, né? Tem a questão de reproduzir sons com o próprio corpo. Agora o meu tá na fase de aprender a assoviar, tá? Então, e instrumentos de sopro também é importante, porque ajuda, né, a articular, né? Então, a boca. Então, depois que a criança ela adquire todos os sons fonéticos da sua língua materna, né, sai do plano fonético para o fonológico, ela precisa o quê? Organizar esses sons para conectá-los às palavras. E aí, quando chega nessa parte das palavras, né, o que envolve? Envolve a velocidade, a pausa da fala, a respiração. Por isso que é importante aulas de música, a questão da respiração. Então, a pressão, né, das articuladores. E tem a questão da marcação, a sequência silábica. Então, a questão da acentuação, dependendo da língua que você está falando, depende da acentuação, né? Por exemplo, no francês sempre no final, né? A sílaba tônica no final. Isso é bola para jogar? Não, isso é lápis para escrever. Pega, por favor. Depois você mostra aqui seu desenho. O que você está fazendo? Carmen Sandiego. Hã? Carmen Sandiego. Carmen Sandiego? Entendi. Então tá bom. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, assim, vamos falar sobre a questão de desenvolver as habilidades de comunicação verbal. Então, quanto mais cedo é melhor, claro, não é? Mas o que é a audição, né? Então a gente fica pensando, falo, mas como é que tá a minha audição? Então, porque o som entra pelo ouvido, aquela questão que eu falei, o som entra pelo ouvido, mas você está ouvindo o seu aprendiz ou você está escutando? Eis a questão, não é? Então, usa o termo input, né? Que o não, esqueci o nome agora. Bom, vou lembrar. Que apresenta a questão dessa diferença de ouvir e escutar. Então, quer dizer que escutar não quer dizer que você compreendeu o som captado. Então, se você percebe que a criança, às vezes, bebezinhos, a gente produz o som e a criança vira a cabecinha pro lado do som. Ok, ela está escutando o som. Mas será que ela compreendeu, ela ouviu o som? Então, desde pequenininho, a gente tem que perceber. E como é que a gente vai saber
que ela ouviu o som. Ela vai estar nesse processo de formação de palavras, ou seja, ela vai começar a desenvolver a sua linguagem verbal. Então, ela vai ter que nomear. Interessante? Percebe como podemos saber se nossa criança está desenvolvendo nessa compreensão? Eu produzo um som, ela percebe qual lado. Tem a questão até da lateralidade, até essa semana eu postei um vídeo falando sobre isso, a lateralidade. Desenvolver o ocular, o auditivo, tá? Então, a criança escutou o som, beleza, ela está escutando, mas será que ela está discriminando o som? E essa discriminação é saber ouvir, é saber analisar o som. Então, nomear, por exemplo, é um som de piano? É um latido de um cachorro? É um som de uma panela? É um som... Então, é saber nomear. E a partir da nomeação, aí num processo evolutivo, você pode pedir para a criança depois escrever. Aí você vai perceber que ela vai começar a escrever pelas vogais, né? Representando a palavra pelas vogais. Depois vai começar a construção das consoantes, e depois a percepção, a marcação silábica, até chegar à palavra propriamente dita. Então, é todo um passo a passo, é um processo de aprendizagem. Tá? Então, o plano fonológico é quando a criança ela já tem essa discriminação auditiva e já sabe analisar que palavra ela começa a nomear o som, ok? Então, é o nível da comunicação verbal, é esse início, tá? Então, esse processo de análise dos sons distintivos. Então, por isso que sempre é importante estimular, tá? Seja por músicas, por brincadeiras, enfim, ok? Então, é muito comum no início da aquisição da fala a troca de fonemas, ok? Então, quer dizer que a criança está fazendo troca, ela tem alguma dificuldade, problema? Não. Mas o importante é observar a sua frequência, tá? E o seu tempo de permanência, ok? Então, onde eu falei, independente de ter troca ou não, sempre é importante, quando chegar lá no final do ensino da educação infantil, entrando, pode ser no pré-escolar 2, entre 5 e 6, desde que eu sou meio neurótico quanto a isso, então desde que meus filhos nascem, todo ano eu levo até no oftalmo. Enfim, pago o plano de saúde, não usam para nada, vamos fazer. Eu pego pela prevenção, então eu sempre estou na prevenção, defensiva, em todos os campos de batalha. Porque sempre tentando o melhor desenvolvimento, né? Claro, às vezes existem erros médicos, erros dos responsáveis, sempre existe. Quem é? Bom, mas é importante estar atento, deixando a criança ciente das suas possibilidades, capacidades, ok? Para juntos trabalharem nesse processo de aquisição, correto? Então, assim, eu gosto muito de acompanhar a fonoaudióloga Regina Jacobovics. Ela é uma ótima profissional. Então, ela fala muito, ela é fonoaudióloga, mas é especialista também em psicomotricidade. E é interessante que eu conheci nos seus trabalhos acadêmicos quando fui fazer a minha monografia. E assim, como eu sou da área de linguagem, eu sempre procurava fazer. Como é que eu posso fazer a mamografia voltada para a área de linguagem, né? Então, sempre fica nessa reflexão. E aí, assim, sempre naquela preocupação de diferenciar o trabalho do psicomotricista e do fonoaudiólogo, mas buscando sempre num tema em comum falar sobre a linguagem, sobre o desenvolvimento da língua, a aquisição da fala. Então, ela fala que a percepção auditiva ela depende de uma proporção de contexto em que o fonema se encontra. Então, sempre a gente falar estimular, cantar, ler história,
quando a criança ainda está na barriga, né, durante a gestação, é interessante. Existem estudos quanto a isso, sobre a criança, né? Ela percebe, até a questão das percepções sensoriais. Então, sempre essa conexão com a mãe é fundamental. E a partir da gestação mesmo, pode estimular. Ah, obrigado pelos corações. Que é toda uma conexão, não é? Então, você tem que perceber, né? Como é que está essa quantidade de estímulos, né, auditivos para o meu aprendiz. Ele tem acesso às ferramentas, aos recursos sonoros, você ajuda nesse processo. Então, tudo uma questão de análise, né? Perceber, se está tendo trocas de fonemas, está falando diferente, como é que é essa frequência? Como a criança ela tem essa troca porque ela se encontra ansiosa ou porque de fato tem essa troca, ela não consegue fazer a articulação, né? A mandíbula atrapalha. Então, é toda uma análise. Por que uma análise? O responsável, sim, somente os pais têm que observar. Porque se você levar numa consulta, o médico ele não convive com seu filho. Tá? Então, ele vai fazer aquela breve anamnésia e fazer perguntas. E até essa mesma. Qual é a frequência que você percebe? Qual é a frequência de trocas? E aí vai ficar cri, 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 cri. Que mãe é essa? Que responsável é esse? Que pai é esse? Entende? Então, por isso que eu falo, né? Não. Tá acabando, não. Vai lá. Tá, amor, eu tô na live. Depois a gente fala, tá bom? Desce lá. Vai lá. O pessoal tá aqui olhando, aí fica assim, ó, tá cochichando aqui. Vai lá na vovó, desce lá, o tio tá lá, vai lá. Tchau. Vai, pode ir lá, amor. Eu estou na live, depois eu vou. Vai lá. Ai, meu Deus. Que eu falo assim, ó, vou entrar na live, então vamos fazer silêncio, né? Aí ele fica... Só que não adianta nada, né? Mas enfim, vamos lá. Fica cochichando aqui, que meu irmão chegou, enfim. Tá lá embaixo, tomar café da manhã todo mundo junto. Primeiro aqui, a minha responsabilidade com vocês aqui na live. Ora, mas ele pode descer, né? Bom, e aí assim, fecha a porta, filho, por favor, tá frio? Bom dia, bom dia, bom dia. Então a gente tem que ficar atento à troca dos fonemas, ok? Então vamos seguir aqui os que... Tá bom. Então, e a questão para melhorar a competência da produção da fala, né? A gente fala da língua materna, tem crianças que têm, os pais são de outra nacionalidade, talvez. Aqui em casa os pais são brasileiros, mas eu falo francês, então eles têm estímulos de outras línguas, ok? Eles falam alemão, francês, a mais velha está no processo do inglês também, mas é importante sempre estar em estímulo. Então, você, Daniele, que vai aprender, você vai melhorar o seu italiano, vai começar a aprender francês, e aí você vai perceber que você vai estar no início, lá no plano fonético da linguagem. Aí fala aquela questão da aprender a língua pelo plano fonético, é exatamente por isso. Porque primeiro a gente fica um bom tempo escutando, porque a gente tem que ter estímulos de músicas, né? Para perceber, captar aqueles sons que acontece. Dizem que a criança é uma esponjinha. Então, o que isso quer dizer? Porque a criança, dentro do desenvolvimento científico, ela não tem a divisão do hemisfério esquerdo, direito do cérebro. Então, todo um composto. E aí, nisso, ela absorve todos os sons, aprende muito rápido. Então, esse processo de divisão começa lá entre... uns estudiosos dizem que é a partir de 7 anos, outros dizem que é a partir de 5. Então, claro que é todo um processo lento de desenvolvimento. Então, 5, 7 anos começa a fazer
a separar, né, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, antes disso, você input de sons. Por quê? Percebe que a criança, o bebê em si, tem a questão do balbucio. Eu não entendo nada, mas é muito lindinho. Então, porque ali são vários. Tem capacidade de reproduzir sons inimagináveis, né? Consegue ter essa movimentação mandibular, né, articulatório, em todas as línguas possíveis, assim dizendo. Mas conforme vai aprendendo, escutando, limitando apenas uns fonemas específicos, ou seja, da sua língua materna, vai atrofiando, atrofiando, sem perceber. Então, e aí quando chega lá 7, 8 anos, vai aprender outra língua, aí começa, a gente fala assim, língua estrangeira. Para aprender uma língua estrangeira, por quê? Porque tem sotaque. E por que tem sotaque? Porque está atrofiado. Então, fala, vamos fazer a ginástica da boca? Vamos fazer a ginástica, isso é importante. Porque, por exemplo, o americano tem dificuldade de pronunciar o on, sei lá. É porque já atrofiou. E quando você tem esses estímulos de línguas na primeira infância, não vai atrofiar. Então, ainda vai ficar mais bonita. Vai ter elasticidade. Enfim, brincadeiras à parte. Mas é verdade. Então, tem que ter estímulos sonoros. Então, põe para escutar até música japonesa, sei lá o que for. Porque você vai permitir a permanência desses sons na criança. Não vai deixar atrofiar essa recepção dos sons. Então, o fato de você permitir, né? Não vou fazer repetição de palavras, né? A permanência, a permanência dos sons, isso ajuda no desenvolvimento da fala. Eu falei assim, a criança bilíngue tem atraso na linguagem? Será? Sempre é uma questão, né? Vale para um debate. Será? Não, só que não. Isso depende. Falar, você quer que seu filho fale cedo? Ou fale cedo, mas enfim, tem troca de fonemas? Ou que ele pegue bem todos os fonemas, está lá concentrado, só ouvindo, captando os sons. Aí quando falar de forma bonita. Interessante essa reflexão, não é? Então, claro, sempre respeitando os argumentos prós e contras, né? Mas sempre tem por isso que existem os estudos científicos para provar por ipsis literis. É assim que se fala, ipsis literis. Então, e assim, e essa capacidade, né, para aquisição da linguagem, precisa do auditivo, verbal, e precisa do quê? Da capacidade cerebral. Quando falar preparar o cognitivo para a criança entrar no ensino fundamental, não ter dificuldade de aprendizagem, exatamente por isso, porque depende também das capacidades cerebrais, as funções cerebrais, ou seja, por isso que tem a questão da personalidade, a construção do cognitivo, né? Então, e o que precisa? Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas para uma boa aquisição da linguagem? Então, tem uma série de fatores que a gente pode discutir mais em outros vídeos. Tá? Só para fazer um fechamento aqui. Tem que ter essa organização simbólica, tá? Fazer essa relação do som com os objetos, tem que desenvolver a cognição para fazer essa decodificação, né, do símbolo com aquilo que eu quero falar. Ou seja, também para ter aprendizagem, precisa ter atenção. Então, a atenção é uma habilidade que muito preocupa. Então, primeiro, para ter atenção, tem que ter controle postural. Então, é fundamental o controle postural para depois ter a aquisição da linguagem. Então, a pergunta, a criança tem atraso na linguagem, mas como é que está o controle postural dela? Entende?
essa ordem de progressão de aprendizagem. Então, depois da atenção, que é a momentânea, vem a concentração. E a concentração é o tempo que a criança se destina para aquele objetivo. Então, você está nesse processo de aprendizagem e aí vamos aprender o som, né? E, por exemplo. E aí ela vai começar a associar esse som com os objetos ao seu entorno, de acordo com a sua realidade. E aí tem aquele raciocínio indutivo e dedutivo. Então, a gente faz inferências sobre algum assunto e ela vai deduzir alguma coisa. Então, é já o processo, tá? É o estímulo do processo cognitivo da criança. Então, tem que saber, assim, controlar seus impulsos, claro, né? Aquela questão do equilíbrio corporal. A retenção da memória, como é que está o desenvolvimento da memória do aprendiz. Então, tem jogos para isso, para você estimular a memória. E saber o quanto reteve. Como é que eu vou saber? Quando a criança utiliza aquela aprendizagem nas suas ações, nas suas atitudes. Então, você pode fazer. Então, por algumas avaliações, que tem a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa. Então, na retenção, será que o meu aprendiz aprendeu algum som específico? Como é que está desenvolvendo? Pela avaliação somativa. Mas, para saber o que ele precisa desenvolver, você tem que fazer o quê? Primeiro, a diagnóstica, não é mesmo? Então, a educação é linda, mas é difícil, né? Então, quem é da área sabe. E aqui o objetivo do Aprendiz Educa é justamente ajudar os pais a educar ou reeducar sua criança nesse seu processo tão importante, principalmente na primeira infância, que é uma bomba de informações. Então, percebe que na educação infantil tem a formação da personalidade, o desenvolvimento da estrutura corporal, uma série de desenvolvimento, a explosão de desenvolvimento orgânico mesmo. Percebe o quanto uma criança de 2 anos, uma criança de 6 anos cresce, né? Então, tem que observar também essa questão do organismo dela. Às vezes você vê aquela criança enorme, mas não tem idade suficiente de acordo com seu tamanho. E às vezes a gente se engana, né? Poxa, aquela criança... Ah, não, só tem tamanho. Ou então, aí, a criança tem cabeça boa. Mas como é que tá? Tem um equilíbrio corporal? Então, sempre buscando o equilíbrio para uma aprendizagem significativa, né? Para os nossos pequenos aprendizes alcançar essa excelência acadêmica. Bom, o papo de hoje foi sobre esse processo de desenvolvimento da fala. Espero tenha ajudado nessas informações. Vocês podem postar suas perguntas com dúvidas ou acrescentando mesmo informações. Importante é ter esse mesmo propósito, né? Troca de informações, um ajudando o próximo, sempre em prol dos nossos pequenos aprendizes. Eu agradeço a atenção de vocês, fico feliz. Eu sei que muitos não estão agora ao vivo, mas eu sei que vão assistir a live depois, né? E sempre na progressão de aprendizagem, como eu estou aqui, evoluindo nessa minha habilidade de comunicação. Tá? Então, uma ótima semana, uma semana abençoada, e vamos que vamos nos protegendo, não é mesmo? Para a gente ter saúde para cuidar dos nossos pequenos, ok? Um grande beijo, forte abraço e até lá! Todos os dias um vídeo novo, hein? Então, eu conto com a atitude de vocês, em perguntas, para eu saber o que vocês têm interesse, né? Em ouvir, escutar, e aí... escutar? Não, ouvir as mensagens para a gente aprender a desenvolver nossos pequenos aprendizes, ok? Beijão, 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 tchau, tchau.